Não há poder que dure para sempre. Hoje você tem, claramente, no Supremo, um ministro que domina a situação, tem uma força impressionante lá dentro. Mas até quando isso vai acontecer? Você sabe o que falta no Brasil hoje, Edson? O Brasil só precisava de uma coisa para nada disso estar acontecendo. Ter um Senado da República com homens que soubessem a razão pela qual existe o Senado da República. Bastava isso. Nada disso estaria acontecendo. Infelizmente, os senadores que temos hoje, com raras e honrosas exceções, eles sabem o papel moderador que o Senado tem. O Senado tem um papel importante, um papel de moderação mesmo. O governador do Ronaldo Caiado, né, de Goiás, ele foi senador e ele chamava muita atenção, dizia, olha, cuidado que nós vamos votar aqui. O Senado é o principal poder da República, pela moderação que ele deve ter, inclusive no comportamento dos senadores. Tanto que se exige um limite de idade de 35 anos para ser senador. Para que não cheguem pessoas jovens, com muito arrogo e tal. Então, esse é o papel do Senado. O Senado já era para ter chamado. O Senado era conhecido como o pai da pátria. Pai da pátria. O Ronaldo Caiado usa muito essa expressão. E eu estou repetindo essa frase dele porque é exatamente o que está faltando hoje. Se nós tivéssemos os senadores que entendessem ali, não precisavam muitos não, ali se tivessem 10 senadores com essa visão, com essa lógica, diz, olha, aqui o Senado está sendo desafiado. Porque se tem um poder que está sendo desafiado hoje pelo Supremo, é o Senado da República. No ativismo, nesses julgamentos dessa forma, como está ocorrendo. Então, só falta o Senado da República. Se o Senado da República hoje cumprisse o seu papel, se nós tivéssemos 10 senadores com capacidade de entender, diz, bom, aqui a missão é nossa. Só nós podemos resolver. Porque tudo deve ser resolvido dentro da legalidade. A missão, essa missão aqui, pelo que está na Constituição, só o Senado pode intermediar. Vamos chamar aqui. Chama aqui, ó. Devagar. Ilegalidade aqui. O que cometer ilegalidade aqui, no outro dia a gente faz o impeachment e bota para fora. Pode fazer discurso político no meio da rua, não. Ministro do Supremo não pode dizer que venceu A, venceu B, que não pode. Porque senão ele vem aqui e sofrerá impeachment. Então, olha o poder que o Senado da República tem. E, por exemplo, no Ceará, nós não cuidamos disso. Nós não estamos olhando. O que o Senado está fazendo? Como é que nossos senadores estão se portando lá no Senado diante dessa crise? Porque nós estamos falando numa crise aqui do direito de defesa. É um marco civilizatório. Quer dizer, tem alguém satisfeito? Alguém pode dizer que o julgamento era para se dar daquela forma? Eu penso que não. E as pessoas não estão cobrando, Edson, esse papel do Senado. As pessoas deixaram de acreditar no Senado da República. É importante se entender isso. Se nós, vou repetir, se nós tivéssemos um Senado conhecedor das suas atribuições, nada disso tinha acontecido. Doutor Cândido, infelizmente o Senado foi sempre assim, né? Não, sempre não. Olha, ultimamente, sim. Olha, doutor Cândido, a gente tem que entender e dizer para as pessoas todas, senhoras e senhores, que, ao final, quem escolhe o ministro do Supremo Tribunal Federal é o Senado da República. E quem tira também. Exatamente. Ele é quem escolhe. O presidente da República sugere um nome. Está aqui, manda uma mensagem para o Senado e diz aqui, o doutor Cândido Albuquerque preenche todos os requisitos da Constituição brasileira e pode ocupar uma vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. O Senado tem o papel de examinar aquela mensagem. Chama o doutor Cândido Albuquerque para uma sabatina e começa daí. Os senadores não sabem fazer as perguntas e não sabem dizer para o indicado o que é ser realmente ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, se ele faz essa escolha, como é que ele tira?
Pois é. Então, veja bem, eu vejo agora, nós vamos ter aqui no Ceará 2 vagas para o Senado. E os nomes que são postos aí, a gente verifica, o Senado vai continuar o mesmo. Nós não vamos superar crises, porque é o que se espera. O Senado já teve Afonso Arinho de Melo. Você lembra lá? Sim. Conversador. Nomes como Tancredo Neves, todos com muita formação. Paulo Brossato, também foi Brossato. ministro do Supremo, né? Homens que tinham formação jurídica, formação intelectual, homens de densidade na formação humanística. Nós não é? tivemos aqui Pascoal Barroso. Pascoal Barroso. Tivemos Vigílio, que não tinha formação. Mas tinha uma formação não tinha essa formação intelectual, do direito, mas era tinha formação intelectual exatamente. e tinha uma formação de direito, porque O ele próprio tinha Valdemar de Alcântara. ele né? tinha feito a academia militar e lá se estuda direito. Então, Virgílio Távora tinha formação jurídica. Ele era realmente também. coronel. Ele não era capitão, ele era coronel. Coronel. Não, e na E o própria coronel, AMAN, e o na coronel AMAN, já nas começa a ter escolas. uma formação Sim, de tem alto todo nível. custo. Né? Então, essa é a preocupação hoje. É preciso que a gente veja o seguinte: do jeito que o Estado é desenhado, se cada membro cumprisse com sua função, se cada órgão, se cada instância tivesse bem aparelhada no sentido positivo, ou seja, se os seus membros fossem escolhidos pelas virtudes, pela capacidade intelectual de desenvolver determinadas funções, nós não estaríamos vivendo nessas crises. Aliás, a maioria das crises inexistiriam. Porque a Câmara cumpriria seu papel, o Senado cumpriria seu papel. Aqui se fala em indicar alguém para o Senado sem nenhuma preocupação com a formação intelectual dele. Porque só os intelectuais... Intelectual e moral. Peraí. Intelectual, moral, mas se exige do Senado um saber diferenciado. Tanto que está aí a crise. Porque nós temos um Senado que não conhece juridicamente a sua função. Essa é uma questão que precisa ser colocada. E aí nós estamos aí vivendo essa crise. Doutor Cândido, nós estamos falando aqui, o senhor está citando aí, o protagonismo hoje do ministro Alexandre de Moraes. Né? Mas ele não é o primeiro ministro do Supremo Tribunal Federal a ter esse protagonismo todo na sociedade. Nós já tivemos aí quanto tempo a imprensa nacional, nós todos, nos estávamos diariamente a noticiar decisões do ministro Marco Aurélio de Mello. Soltou o cara da facção tal, o cara fugiu do Brasil. Depois do Marco Aurélio, aí veio o protagonismo do doutor Gilmar Mendes. Agora está na época do Alexandre de Moraes. E o Fux está despontando agora, não apenas por conta da gravata, mas por conta dessa decisão dele de discrepar, né, do tamanho das penas que estão E sendo... da prova também. É a segunda vez que a gente fala sobre isso. O Fux, abriu uma divergência sobre, por exemplo, a validade da delação do tenente-coronel Cid. Ele abriu claramente, disse, olha, são 9 delações do mesmo réu. Para mim não tem nenhuma. Doutor Cândido, Ele desacreditou. Desde quando o nosso sistema penal deu a força que tem hoje a delação, né? A delação premiada. Porque, aliás, o nome não é nem delação. Colaboração premiada. Mas delação premiada também é consagrado na doutrina. Mas a delação a gente entende como um dedo duro, né? Não, a colaboração premiada não é a mesma coisa, não, na doutrina. Mas vamos lá. Veja bem, você está falando do Supremo, mas eu já vi isso na primeira instância. E fui um crítico ácido do Sérgio Moro. Quando o Sérgio Moro começou a escolher as causas que queria julgar, eu me levantei como voz isolada, mas todo mundo aplaudia. E eu achava que o Sérgio Moro estava completamente equivocado. Ele escolhia as causas que ele queria. Então, ele estabeleceu uma competência nacional. E o Brasil bateu palmas. Estava errado. Depois se descobriu que ele estava fazendo combinação com acusação. E eu sempre fui crítico disso.
O sistema judiciário não comporta isso. E aí, mais uma vez, que deu o nosso Senado da República, que é o único órgão que pode chamar, que pode estabelecer, por exemplo, uma comissão especial e chamar para discutir o assunto. Isso é papel do Senado. Não precisa ser CPI, não. Doutor Cândido. Basta estabelecer isso. Então, veja bem, quando você fala em protagonismo, você mostra a fragilidade do nosso sistema democrático. Não é para ninguém ter protagonismo. Lá atrás, é porque a gente se esquece rápido, mas o Sérgio Moro teve tanta força quanto hoje tem o Alexandre de Moraes. E já naquela época eu o critiquei abertamente. Porque eu não podia concordar com aquele fato de que ele tinha uma competência nacional. Mas aí, doutor Cândido, veja bem, esse protagonismo do hoje senador Sérgio Moro devia ter sido combatido pelo CNJ, Sim. pelo Supremo Tribunal Federal. E não combateu. Eles poderiam fazer o papel do Senado em relação Sim. ao Supremo. Não fizeram. Fizeram foi aplaudir. Pois Você é. pode pegar na internet. Aí depois se anular anula tudo. tudo. Quer dizer, Sempre que há esse tipo de disfunção, eu chamo isso de disfunção. É uma função fora de local. Está totalmente equivocado. Isso não termina bem. Um momento, o Kant lembrava muito disso, não é? Um momento a consciência nacional vai dizer, não, peraí, gente. Lembra da Revolução dos Bichos, do George Orwell? Ele diz o seguinte, que, olha, não tolere o arbítrio, porque ele um dia pode se voltar contra você. mas às vezes o George arbítrio... Orwell diz isso com muita clareza. Eu acho que é na Revolução dos Bichos ou em 1984, não me lembro, mas acho que é a Revolução dos Bichos. Ele diz, olha, não incentive o totalitarismo, o arbítrio, porque chegará um dia que ele se voltará contra você. Mas é o que está acontecendo no Brasil. Mas às vezes, em determinado momento, o arbítrio é estimulado pela própria comoção social. Pois é. Quer dizer, a Lava Jato, o Brasil todo aplaudiu a Lava Jato. Eu não aplaudi. Sim, mas eram exceções. Porque eu acho que o julgamento requer equilíbrio, requer isenção. E eu achava não pode ter emoção, como registrou o ministro Fux, dizendo que votou. O juiz não pode jogar decidir. Emoção. Então, quando todo mundo aplaudia o Sérgio Moro, eu fazia restrições. Eu dizia, olha, peraí, essa questão da competência do Moro aí está indo longe demais, embora ela seja relativa. Eu acho que está indo longe demais. O Moro está fazendo o que quer. E assim, as pessoas fazendo delação premiada, presas. E todo mundo aplaudiu. As delações eram feitas enquanto ele está encarcerado. Nós banalizamos. Eu estou com uma obra agora que eu vou publicar a segunda edição agora, o sigilo processual e o direito de defesa, onde eu tenho um capítulo sobre a delação premiada. E eu atrasei um pouco a segunda edição, que eu quero aprofundar. Porque eu acho que nós vulgarizamos a delação premiada no Brasil em detrimento da ampla defesa. A legislação já é muito ruim. A lei de 2012 é muito ruim. Doutor Cândido, qual é o peso da delação na ação penal? Porque até bem pouco tempo se dizia que a prova testemunhal era a prostituta das provas. E a delação, o que é? Ora, a lei qual diz, o peso que ela tem? A lei diz que a delação, nenhuma condenação pode ser com base apenas na delação. Ocorre que as delações são feitas sem a participação do delatado. No caso do Cid, do tenente-coronel Cid, ele já fez 9 delações, segundo eu vi o ministro Fux dizendo, sempre acrescentando. Mas eu li também nos jornais, esse mesmo tenente-coronel, Mauro Cid, né, se eu não me engano o nome dele, Mauro Cid, dizendo que eles, se referindo à Polícia Federal, queriam que eu dissesse coisas que eu não queria dizer. Que valor tem uma delação dessa? Mas a partir daí você constrói a prova que você quer. Olha nesse caso, ele fez a delação contra várias pessoas, apreenderam o computador do Braga Neto, e o que está dentro do computador do Braga Neto, a defesa do Braga Neto não teve acesso ainda, e a denúncia já foi recebida. Ué,
Para que julgar? Condena logo. Para que julgar? Um dia é história. Não é possível que as pessoas não estejam vendo isso. E me impressiona a maneira como a imprensa, principalmente a do Sul, que faz a cobertura direta ali, aqueles jornais mais conhecidos, como eles deixaram isso passar livremente. Eu registrei isso no meu Instagram, que é a maneira que você tem de levar mais longe a sua mensagem hoje. E foi a minha postagem com o maior número de compartilhamentos até hoje foi essa. Eu não tenho outra. Onde eu faço essa crítica, dizendo isso, que não é possível que se receba a denúncia contra um réu que está preso, sem que se conheça a prova que pode beneficiá-lo. Foi a minha postagem com mais compartilhamento, eu não me lembro de outra postagem ter sido tão compartilhada. Eu tive agora em São Paulo e várias pessoas me chamaram, pessoas conhecidas aqui do Ceará ou do meio jurídico, me dizendo, rapaz, eu li tua postagem, concordo com você e tal. Porque é tão violento isso. Isso agride a consciência jurídica das pessoas isentas. Doutor Cândido, a crítica de que a delação é tomada com o delator ou o colaborador preso, mas praticamente não se tem exemplo de colaboração com colaborador ou delator solto. Tem, como não tem? Os irmãos Joésio, lá da BS. Eles não foram presos, não. Eles delataram todos soltos. Sim, mas eles estavam sendo acusados. Sim, mas estou dizendo que estava solto. Eles delataram quando foram chamados para depor. O que eles fizeram? Eles produziram foi prova. Lembra que eles foram... Teve um caso, eles foram, se eu não me engano, dentro do Palácio, gravar o vice-presidente da República. Você está entendendo o perigo que é a delação premiada? A colaboração premiada? Você está vendo como é perigoso? As regras... Os furões do Michel Temer. Sim. Você lembra o que eles fizeram? Eles foram lá para produzir a prova que eles queriam. Ora, Edson, se eu vou conversar com você com a intenção de criar uma prova contra você, eu vou lhe induzir permanentemente a dizer o que eu quero ouvir. Então, todos os países do mundo... Essa prova hoje é questionada, não é? Tem que ser questionada. Você fazer... E a prática no Brasil tem demonstrado... Aliás, eu vou fazer uma palestra na Expo Direito Brasil, que é um seminário muito grande que vai ter aqui dia 23 e 24 de maio. E o meu tema é exatamente delação premiada. Eu vou falar sobre isso no dia 23 ou é 24, não me lembro. É num desses 2 dias de maio. Onde eu vou abordar exatamente essa questão. A prática no Brasil está desmoralizando a colaboração premiada. Está desmoralizando. Não é só pelo que o Fux disse, não. Porque o Fux foi muito enfático. Disse, olha, o delator Mauro Cid fez 9 delações. Para mim não tem nenhuma. Ou seja, ele não acredita em nenhuma delas. Nós estamos vulgarizando. Porque a lei nem permite que se faça daquela forma. Mas eu acho que nós temos que ter uma legislação muito mais rigorosa sobre isso. Você vai delatar alguém, você vai imputar alguém um crime para ele se beneficiar. Só isso já coloca em dúvida a sua palavra. Porque você está... Delação premiada seria para um caso, por exemplo, de um sequestro. Olha as diferenças. Tem um sequestro. É preso uma pessoa e diz, eu vou delatar, eu digo onde está a vítima. Vocês vão lá e resgatam a vítima. Ele salvou a vítima e ele vai ser beneficiado. Isso é uma delação absolutamente legal, absolutamente própria. Por quê? Porque os caras não vão ser condenados porque ele delatou, mas sim porque eles foram presos com a vítima. Essa é a lógica. Eu participei de um processo em que houve uma carta rogatória, em que um cara estava preso aqui no Brasil para ser extraditado e ele fez uma delação premiada com a promotora do condado de Bristol, lá em Massachusetts. E ela disse, olha, só me interessa se você disser onde é que eu vou achar a droga, como é que eles estão levando. Aí ele disse, em tal local você vai lá que você vai encontrar a droga. Aí a polícia foi lá e apreendeu a droga, desapropriou o imóvel e tal, e eles inclusive deram dinheiro para o cara ir para outro lugar, morar no lugar, porque sabe que se voltasse ele ia morrer. Você entendeu como deve se dar a delação, a colaboração premiada? O cara está preso aqui e diz, doutora promotora, eu vou dizer, ele continuou preso,
A polícia foi lá onde ele disse, olha, em tal local, assim, 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 vocês vão encontrar a droga. Ela está guardada lá. A polícia foi lá e encontrou toneladas de cocaína. Prendeu todo mundo e aí deu aqui a garantia para ele. Inclusive com direito, de uma importância para ele, moral do... Porque senão, Uma identidade nova. senão a máfia mata, não tinha dúvida.